Fala galera vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente o partido e dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Tô na correria, tô dentro do carro, vim bater um papo com vocês, um papo breve. Pós-jogo aí de Vasco 2, Ceará 2. E é o seguinte, o Diniz resolveu ir com Léo Gardner, PH e Puma Rodrigues, Robert Renan, Lucas Freitas, Barros, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Ryan, Coutinho e Verratti. A dinâmica da partida foi essa aqui, ó. O Coutinho abriu o placar aos 12 do primeiro tempo, depois sofremos o empate aos 16. Vocês podem observar que o Vasco não dá nem uns minutos para a gente comemorar alguma coisa, né? Rapidamente já toma empate ou toma virada, né? O Galeano aí empatou aos 16, Richarlison tomou amarelo, Andrés Gomes entrou aos 46 no lugar do Matheus Carvalho, a torcida estava pedindo a sua saída, ele errou no primeiro gol, né? Barros tomou amarelo, Rodriguinho entrou aí no time deles, Lucas Freitas tomou amarelo, Carlos Cuesta entrou, fez gol e tá aqui, ó, o DVD entrou no lugar do Barros, tá o gol do Cuesta aí, 2-1 aos 80, o Vasco estava com um a mais, tá jogando em São Januário, estádio lotado, atmosfera favorável, mas deixou, né? Não foi um contra-ataque, tá? A defesa estava montada, o goleiro deu um chutão e o PH e o Léo Jardim se atrapalharam ali, principalmente o PH se atrapalhou e deixou aí de rebote, tá? Ninguém estava acompanhando o Pedro Henrique, tá bom? Porque não me lembro o jogador que chutou, deu rebote e o Pedro Henrique estava lá, porque o Léo Jardim chegou a defender, mas no rebote sofreu o gol. Tá aqui os números da partida, né? O primeiro tempo, o Vasco teve mais posse de bola, um cartão amarelo pro Ceará, né? Finalização, o Vasco ficou 7-7 finalizações. O segundo tempo aí, o Vasco continuou com mais posse de bola, 10 finalizações contra 5, 10-5, Vasco 3-1, Vasco aí em escanteios também. Mas enfim, sofremos o empate. E aí ficou assim a tabela. Ceará em 11º, né? Confronto aí de 6 pontos. Confronto direto. E o Vasco deixa essa vitória escapar. Tá aí 27 pontos o Ceará, Vasco com 23. Né? Um ponto fora da zona do rebaixamento. Complicadíssima a situação do Vasco agora. Infelizmente, cara, é inexplicável, inenarrável, é muito complicado, é irritante, né? A gente sofreu gol dentro de São Januário com um jogador a mais, já tomamos a virada com um jogador a mais lá pro Vitória e agora mais essa. Não vou nem me alongar porque vou ser repetitivo. O Diniz é irritante na sua teimosia, Matheus Carvalho errou, PH errou, enfim, era só chutar pro lado, para qualquer lugar. Cara, o negócio é não tomar esse gol faltando 2 minutos para terminar. Cara, surreal, cara, parece time amador. Cara, impressionante, impressionante, cara. Olha, eu vou ficar por aqui, beleza, rapaziada? Então é isso, tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. O clima era de festa, classificação em cima do rival na Copa do Brasil e a comemoração dos 100 jogos de Coutinho com a camisa do Clube do Coração. Para animar ainda mais os quase 20 mil torcedores em São Januário, o protagonista da noite abriu o placar com um golaço de falta, 1-0. E ainda poderia de cabeça ter feito o segundo dele na noite. Parou na trave. Só que desde o início, os erros defensivos já custavam caro. Quando o Matheus Carvalho errou o passe, Paulo Baia aproveitou a sobra e Léo Jardim salvou o chute. No rebote, Galeano levou a melhor. 1-1. O torcedor imediatamente começou a pedir a saída do volante. O Vasco seguiu insistindo. Puma furou. Cocão horroroso. Do outro lado, o Ceará levou perigo. E a segunda falha de Matheus Carvalho
foi o suficiente para a substituição no intervalo. Andrés Gomes entrou na vaga pedindo o jogo. O chute de Verratti desviou na zaga. E quando o clima começava a ficar tenso, Rodriguinho chegou forte em Cauã Barros e foi expulso, deixando o Ceará com 1 a menos. Nesse momento, o Diniz mandou o Vasco todo para frente. Chegou a ter 5 atacantes em campo. Quis o destino que Carlos Cuesta, estreante da noite, marcasse o segundo do Vasco. O clima era de festa e, ao apagar das luzes, viu o pior acontecer. Outra falha da zaga, agora com um PH. Pedro Henrique não desperdiçou. Era só zerar a bola. Tudo igual. Só zerar. Fim de jogo, 2 a 2. Ele perdeu o estado, ele não chutou. Foi a escolha dele. Quantas bolas ele chutou contra o Botafogo para frente? Nós estamos muito mais do que seu jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Empate com sabor amargo. Até os acréscimos do segundo tempo, o Vasco somava 3 pontos e ultrapassava o Grêmio e o Atlético Mineiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Com o gol sofrido, o Cruz Maltino chega apenas a 23 e se mantém a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. A palavra certa é frustração, na verdade, não estranheza, porque, como você falou, a gente estava com o resultado na mão, um jogo encaminhado, o time dele estava com um jogador a menos e a gente ceder esse gol de empate realmente foi muito frustrante para nós. Agora o Cruz Maltino tem a semana inteira de treinamentos. Só volta a campo no domingo para o clássico contra o Flamengo no Maracanã. A torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida, e todo mundo tem que ficar sofrido. O Vasco dificilmente perdia jogos ou perdia pontos dentro de São Januário. Esse ano, a primeira derrota do Vasco em São Januário demorou para acontecer. Demorou um certo tempo, foi mais para o meio da temporada. E agora já são 6 derrotas seguidas. E o que mais me chama a atenção, o número de empates. O Vasco não ganha em casa desde maio, GV. Desde maio. É muito tempo. É muito tempo. De lá para cá são 9 jogos. Porque a última vitória foi contra o Melgar na Copa Sul-Americana. E se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro, Fortaleza. Antes do Melgar só tinha ganhado o Fortaleza. Se for pegar Brasileirão, são 10 jogos sem vencer dentro de São Januário. É muito pouco. É cansativo dizer mais uma vez que o Vasco está há 4 meses sem saber o que é vencer dentro de São Januário no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi contra o Fortaleza em maio de 2025. E tem outro ponto também que, cara, eu já falei aqui no programa, mas é espantoso. O Vasco não consegue vencer jogos se não faz 3 ou mais gols. Isso não é uma invenção da minha cabeça, isso é um fato. Quais são os resultados mais comuns do futebol? 1-0, 2-0, 2-1, são os resultados mais comuns. O Vasco não ganha por esses placares. É um time que só ganha se fizer 3 ou mais gols. Por quê? Porque tá sempre tomando gol. Porque tá sempre entregando os resultados. E aí quando você olha para a partida de ontem, vamos fazer um desenho aqui da partida de ontem. Foram 20 minutos em que o Coutinho teve um brilho intenso. Ele pegou a bola debaixo do braço e falou assim, vamos resolver esse jogo logo? Inclusive no 100º jogo dele. Ele é um cara que tá fazendo um ano muito bom com a camisa do Vasco da Gama. Verdade. Quem não assiste fala besteira, mas ele tá fazendo um ano muito bom, finalmente sendo o cara que todo mundo esperava que ele fosse. É um cara que tá sendo decisivo e mais uma vez foi decisivo ontem. Ele consegue pegar a bola, dribla 2, sofre a falta, bate a falta com maestria, coisa que ele já tinha feito no jogo contra o Botafogo e mais uma vez agora, dessa vez, foi gol do Felipe Coutinho. 1-0 Vasco. Aí, poucos minutos depois, o Léo Jardim sai de uma forma perigosa, digamos assim, mas que faz parte do estilo de jogo do Fernando Diniz. E o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, que é um jogador que eu já falei aqui 1000 vezes, o 2025 dele é horroroso. Ele não tem nível para jogar no Vasco da Gama. Ele não tem a mínima condição de ser titular do Vasco da Gama. Ele erra um passe bobo. Um passe bobo, passe de escolinha. Ele toca a bola pro lado, no pé ruim dele, no pé direito, digamos assim, que não é o dominante, dá a bola pro o Ceará empata o jogo. A partir daquilo ali, o Vasco desmorona um pouco dentro da partida. Começa a errar a saída de bola, o time perde a confiança, a dificuldade que o Matheus Cocão tem para jogar é muito grande, ele estava jogando ao lado do Barros, que são jogadores com características parecidas, digamos assim. O Barros é muito melhor do que o Cocão, mas são jogadores que não têm uma criatividade exacerbada. Então o Vasco consegue se complicar um pouco aqui, um pouco ali no primeiro tempo, 1-1, vai pro intervalo. O que fica claro, e a torcida, cara, a torcida do Vasco é corneteira, tá?
Normalmente ela corneta. Às vezes, do jeito que ela apoia intensamente, de uma forma maravilhosa. Mas ela é corneteira. Isso é normal, faz parte. Até por conta da fase do clube, a torcida tá certa. Mas o que eu vi ontem é algo que eu não vejo há muito tempo. Que é a torcida entoar um coro, ei, Diniz, tira o Cocão. Isso mostra como é que o primeiro tempo dele foi horroroso. Ele foi muito mal. E o Diniz tirou o Cocão. O que ele fez? Colocou o Nuno de segundo volante. Que não é uma coisa que me agrada muito. De novo, né? Que não é a primeira vez e já falamos que não deu certo. Na partida contra o Corinthians foi horroroso, foi tenebroso. Mas ontem especificamente, porque o Ceará é um time com menos poder ofensivo do que o Corinthians, deu um pouco certo. Porque como o Cocão era um jogador que estava completamente perdido dentro da partida, o Nuno recuou. Como o Nuno é muito bom, ele se adaptou à função e ele conseguia distribuir um pouco mais o jogo do Vasco. O Ceará baixou as linhas e o Vasco começou a construir também. Por quê? Porque o Andrés Gomes, que é o reforço, o garoto colombiano, entrou bem. Ele partiu pra cima, ele errava, acertava, mas ele dava uma coisa pro Vasco que o Vasco não tem, que é saúde, que é a velocidade, que é o cara que é agudo e tudo mais. Beleza. O Vasco, no primeiro tempo, fez um jogo equilibrado. No segundo tempo, conseguiu fazer um jogo melhor, mas só torna essa superioridade em efetividade depois que vinha a expulsão. O Cauã Barros toma uma solada clara do Rodriguinho e o Vasco fica com um a mais. Aí a torcida do Vasco falou, opa, dá pra ganhar. Aliás, tem que ganhar, é obrigação ganhar com um a mais. O Vasco vai lá, faz o 2-1. Com 34. A expulsão foi aos 26, se eu não me engano, e o gol do Vasco saiu aos 34 minutos, na jogadaça do Carlos Andrés Gomes, pro passe do Carlos Cuesta, pro gol do Carlos Cuesta, que é outro reforço. Ou seja, ontem o cenário tinha tudo para coroar. A boa partida do Coutinho, sim, a boa partida do Nuno, a entrada dos reforços que vieram do banco, que poderiam ser decisivos, foram decisivos naquele momento para fazer o segundo gol do Vasco, até que o Fernando Diniz, ele, mais uma vez, na minha opinião, ele não tinha que ter tirado o Verratti no 1-1, mas depois que fez o 2-1, ele poderia ter tirado o Verratti, que estava fazendo uma partida horrorosa dentro de campo, essa que é a grande verdade. É um cara que eu protejo o tempo inteiro, porque acredito que ele seja muito importante para o Vasco, mas essa teimosia é inacreditável, não tem como, e principalmente, mais uma vez, o erro individual prejudica o Vasco. Quando o Paulo Henrique não corta a bola. Num chutão, nos acréscimos. O Paulo Henrique, que é um cara que tem muito crédito, estava até fazendo uma boa partida. Não vou bota a bola na lua, parceiro. Mas é um erro infantil. O Vasco perdeu ontem por causa do Diniz, Pedrosa? Talvez. Mas o Vasco perdeu ontem por conta dos erros individuais. Por conta do Cocão errando no primeiro tempo e por conta do Paulo Henrique errando grotescamente no segundo tempo. Pode pegar um pouquinho aí, talvez, de parcela do Léo Jardim naquele primeiro gol, mas é muito pouco. O erro é do Cocão e o erro é do Paulo Henrique. Ah, porque o Diniz tem que dar chutão. Gente, esquece, vamos parar com esse papinho. Esse papo é chato. O cara não vai dar chutão, ele não gosta de dar chutão, ele não treina para dar chutão. A decisão de dar chutão ou não é do jogador. O Diniz não fala assim, não dá chutão não. Ele quer que saia jogando. Mas se você achar que você está apertado, quem tem que tomar a decisão é o jogador. E o Paulo Henrique ali naquele momento tomou uma decisão errada. Ele tentou proteger a bola, ele não conseguiu proteger a bola, o jogador do Ceará toma a frente dele e o Pedro Henrique pega o rebote na defesa do Léo Jardim. 2-2. O Vasco, mais uma vez, perde um jogo em São Januário. No caso, pra mim, é um gosto de derrota mesmo. É verdade. Perde 2 pontos em São Januário e, cara, as pessoas não estão se atentando. Foram 2 pontos importantíssimos jogados no lixo. Sabe por quê, Fernanda? Nos próximos 4 jogos o Vasco pega Flamengo... Calma aí. Por que ele tá nervoso? O próximo jogo contra quem? Flamengo. E depois? Bahia. Piora. E Cruzeiro depois? E Palmeiras. Olha. 4 dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ou seja, esse jogo com o Ceará em casa era obrigação. Era obrigação. E tudo estava se caminhando para realmente ser uma vitória, né? Só que a vitória seria de quanto? 2-1. O Vasco não ganha pode. De 2-1. Não pode, é proibido. Mas você sabe que o Diniz falou sobre essa questão da escolha de manter o Verratti, como ele diz, né? O Verratti no time. Cadê? O Verratti, eu não via motivo para tirar o Verratti do jogo. A gente precisava de gente para fazer o gol. No fundo, se eu tivesse mais um... Aí eu coloquei o David, que é um cara que a gente tinha no banco, e mais se aproximava de jogar um pouco dentro da área. O jogo hoje ia terminar, independente do cara, se a gente tivesse com um jogador a mais ou não, é um jogo que ia terminar em muito cruzamento. Ele é um cara especialista, ele não, com o Costa Nacional não está fazendo o gol na especialidade dele, somente de cabeça, não está fazendo, mas ele é um jogador, mesmo quando ele não faz gol, ele está lá e a bola sobra para o outro. Ele é um cara que contribui muito na parte tática, contribui na bola aérea, e é um jogador que eu acredito. Não quer dizer que ele não vai sair. Hoje, especificamente, não era um jogo que eu achava que ele tinha que sair. Vene Casagrande, concorda com o Diniz? Quem sou eu
para discordar do Fernando Diniz, ele certamente entende mais de futebol, por isso que ele é treinador. Mas, analisando o que foi a partida, eu não vou concordar com o Felipe Luiz, acho que ele poderia ter tirado o Verratti. Inclusive, eu não concordo com algumas decisões do Fernando Diniz, desculpa. Por exemplo, improvisar o Pumita Rodrigues na lateral esquerda. Não é a primeira vez que ele faz isso. Pelo visto, não será a última vez, porque eu acho totalmente errado. Ele tem jogadores da posição. Ah, beleza, o Vitor Luiz não está à altura do titular Piton. Beleza, ele tem um Leandrinho, que é um bom jogador que é... Concordo, Leandrinho é bom jogador. Promessa nas categorias de base do Vasco. Seleção sub-20 não tem condições de ser titular e ele vai improvisar o Pumita Rodrigues na lateral esquerda, que, com todo respeito, embora tenha feito um bom jogo pela Copa do Brasil, mas está longe de ser um jogador unanimidade entre os torcedores do Vasco da Gama. Então tem algumas decisões do Fernando Diniz que eu não concordo. Essa, por exemplo, que ele acabou de mencionar na entrevista coletiva, eu discordo totalmente. Era jogo que ele poderia ter tirado, sim, o Verratti. Mas ele analisou ali e ele vai defender a análise dele. Mas ele vem defendendo o Verratti já há muito tempo, mesmo o Verratti não vivendo a sua melhor fase. E os números ilustram muito bem o que o Pedrosa acabou de mencionar. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.